Então nós vamos estudar agora sobre dons, porque para eu entender o meu chamado, para entender o meu lugar no corpo e aquilo que vai estar sendo colocado para fora a partir do cumprimento da grande comissão, eu devo entender com perfeição quais são os dons de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 10 ao verso 12. O texto diz assim: "E que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador, apóstolo e mestre dos gentios, por cuja causa padeço também isso. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito naquele dia." Onde nós podemos encontrar, como Paulo encontrou, a nossa identidade nos textos bíblicos. Quando nós falamos de dons, Paulo ele vai falar de dons em 3 textos. Ele vai falar de dons em Romanos 12, em 1 Coríntios 12 e vai falar de dons novamente em Efésios. Esses 3 textos, eles não estão se contradizendo, eles estão se completando. E é importante nós estudarmos eles de forma separada para nós compreendermos melhor o nosso lugar no corpo e como nós podemos ser mais efetivos. Agora, numa ordem de conhecimento, eu creio que a Bíblia está bem certinha ali. Primeiro eu tenho que estudar Romanos 12, depois 1 Coríntios 12 e depois Efésios. Porque se eu troco as ordens, muitas pessoas elas tentam descobrir o seu dom a partir de 1 Coríntios 12. Mas como nós vamos ver daqui a pouquinho, são manifestações do Espírito, elas não são naturais, não são dons naturais, não são dons que nós carregamos desde a nossa infância, são manifestações. Então, para nós compreendermos melhor aquilo que nós carregamos desde a nossa infância, é fundamental nós irmos lá em Romanos 12, porque Romanos 12 vai trazer para nós a expressão dos dons naturais. Vamos entender por que eles são dons naturais lendo o texto. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja segundo a medida de fé. Se é serviço, seja em servir. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que contribui, faça-o com liberalidade. O que lidera, com zelo. E o que usa de misericórdia, com alegria. Aqui Paulo ele citou alguns dons. São profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia. 7 dons que Paulo citou aqui. Por que nós chamamos esses dons naturais? Nós percebemos a partir do próprio texto bíblico que eles são presentes de Deus para o homem, pertencem ao homem. Como é que eu posso dizer isso? Porque primeiro Paulo dá dicas de como desenvolver esses dons. Paulo vai dizer que você pode desenvolver a profecia usando na medida da sua fé, o serviço servindo, ensinar, então dedique-se ao ensino. O que é dedicação ao ensino? Aquele que dá aula, ele tem que pensar, preparar um PowerPoint, buscar uma exegese bíblica no contexto cristão, né? Se debruçar sobre o texto bíblico, sobre o material que ele está montando, montar material, facilitar aquilo para o aluno, entendimento para o aluno. Tudo isso é o esmero, ou seja, é como se eu pudesse desenvolver, aperfeiçoar, aprimorar esse dom, porque ele me pertence. Uma outra característica desse dom, como nós vimos, é que todos eles podem ser de cristãos e de não cristãos. O serviço, um não cristão pode servir, ensinar. Um não cristão pode ensinar também, pode até ganhar muito dinheiro ensinando. Exortação, que está ligada à questão do aconselhamento. Quantos psicólogos nós conhecemos aí? Quantos bons conselheiros nós conhecemos? Contribuição. Será que só existem mantenedores na igreja? Será que só existem grandes doadores na igreja? Liderança, líderes. então o líder bom é o líder crente. Não, existem bons líderes que não são cristãos também. E misericórdia. Nós temos aí ONGs fazendo excelentes trabalhos que provam que misericórdia não é algo exercido simplesmente, somente por cristãos. Aí a única dúvida que talvez fique na sua cabeça, mas profecia, eu te peguei. Profecia não é um termo exclusivamente cristão e nem exclusivamente judaico. Ele é um termo que inclusive aparece em várias religiões. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus é tido como um grande profeta no meio muçulmano. Mas nós vamos trabalhar cada um desses dons para nós entendermos como é que eles funcionam. O que nós precisamos entender no primeiro momento é que esses dons eles pertencem ao homem e
todas as pessoas têm um ou mais desses dons. Todo ser humano, não existe um ser humano nascido nesse planeta que não tenha pelo menos um ou mais desses dons. E a gente vai entender cada um deles a partir de agora. Então, são dons naturais, porque pertencem ao homem. O homem pode desenvolver, exercer, tanto no ministério como fora do ministério. O primeiro ali na ordem é a profecia. E o texto bíblico vai dizer que a profecia ela deve ser exercida na medida da sua fé. O que é o profeta? O profeta, no sentido do dom natural, e lembrando que profecia aparece tanto em 1 Coríntios 12 como em Efésios também, e aí vai ter uma aplicação mais ligada à questão do ministério cristão, mas a profecia enquanto dom natural, ela está presente naquele que vê o erro e faz a denúncia. Ele enxerga o desvio com facilidade. Nós não estamos falando aqui do eis que te digo, da manifestação do Espírito. Estamos falando de pessoas que compreendem o que é correto, que veem o desvio e eles têm anseio por fazer a denúncia, porque eles querem levar a denúncia para frente. São pessoas que não se dão bem com desvio, são pessoas que são chatas. Se a igreja ou a missão ou a empresa tem uma visão, uma missão, essa visão e essa missão tem que ser cumprida. É aquele camarada que se lembra das promessas, é aquele camarada que se lembra daquilo que Deus trouxe no início e agora tem que ser cumprido. Então é a pessoa que traz a denúncia. Essa pessoa pode estar no meio cristão ou fora do meio cristão. Todos os dons, como nós vamos ver, eles têm uma forma de se desenvolver e um cuidado que nós devemos ter, ou um calcanhar de Aquiles, assim dizer. A profecia, ela caminha da mesma forma. Ela tem que ser executada na medida da sua fé. Ou seja, o entendimento que você tem. E aí, aquele que é cristão, ele vai caminhar numa vantagem muito grande, porque a fé é um dom de Deus. Então, aquele que é cristão, ele vai saber exatamente como executar essa denúncia sem desvio, sem errar, porque aquele que vê o erro antes dos outros, aquele que entende o que está errado, ele pode facilmente virar um fofoqueiro, um faccioso, mas aquele que tem o Espírito de Deus, ele tem coragem e ele tem fé para chegar na pessoa que for e fazer a denúncia, ainda que isso custe a sua vida, a sua carreira, a sua trajetória. Ele não se importa, porque o mais importante para ele é trazer a verdade, porque ele entende que a verdade ela liberta. Ainda que quem vai colher os frutos disso pode não ser automaticamente ele, pode ser outro, pode ser aqueles que vão se seguir. Por isso nós temos na história, principalmente da igreja, pessoas que tiveram coragem de fazer a denúncia e perder a sua vida para que hoje nós desfrutássemos disso. Ou seja, pessoas que colocaram a verdade acima de tudo. Estes eram profetas. O profeta, geralmente, ele é caracterizado pela perseguição e pelo sangue derramado. Jesus disse, ai de vós, eu vos envio profetas e escribas. A uns vocês perseguirão, a outros vocês crucificarão e a outros vocês matarão, para que se cumpra, para que se encha o vosso cálice. Além da profecia, nós temos um segundo dom, que é o dom do serviço. Nós temos ali em João, descrevendo uma típica pessoa de serviço, que é Marta. A Bíblia fala que Marta servia e Lázaro era um dos seus que estavam à mesa com ele. Olha, servir é um chamado para todos. O fato de não termos uma aptidão natural não nos isenta de cooperar, mas aqui a gente encontra uma pessoa que vê facilmente que está fora do lugar. Ela quer tornar tudo mais fluido e funcional para que todas as pessoas e a obra de Deus possa seguir seu curso facilmente. Como é que essa pessoa desenvolve isso? Ela tem que servir, ela tem que fazer isso, ela tem que se dispor ao serviço. Mas existem alguns cuidados que ela tem que tomar. Por quê? São pessoas que geralmente pendem ao julgamento e à amargura, porque se sentem muito abusadas. Porque são pessoas que veem o que está fora do lugar e começam a servir rapidamente, começam a organizar rapidamente. E nem todas as pessoas elas têm essa facilidade. Ainda que servir não seja algo
específico para quem tem o dom. Todos temos que servir, mas essas pessoas são exatamente aquelas que chamarão os demais. Infelizmente, nem todos gostam de ajudar, nem todos gostam de servir. E essas pessoas, como são muito solícitas, disponíveis, elas acabam sendo super utilizadas e sobrecarregadas dentro das igrejas, dentro das empresas. Então elas servem muito mais do que às vezes elas até podem. Então, como elas não cuidam de si tanto e elas veem que outros não estão fazendo tanto, elas acabam julgando os outros e muitas vezes até tendo um certo grau de amargura. Quando são líderes, eles têm dificuldade de delegar, são sobrecarregados, tentam se isolar, eles se isolam, eles não sabem delegar muito bem. Já que eu vou dizer para fazer e a pessoa nunca vai fazer, então eu mesmo faço. Então são pessoas que têm que servir e têm que desenvolver paciência, tolerância com aqueles que não têm a mesma visão deles ainda. Mas são pessoas extremamente maravilhosas dentro da igreja, são pessoas que têm que ser cuidadas e protegidas por seus pastores. O terceiro dom citado por Paulo é a pessoa do ensino. Em Atos 18, 25, vai ser apresentado ali a figura de Apolo, que era um homem instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, entretanto, somente o batismo de João. Então o ensino ele está em todos os momentos da vida cristã, mas aqui nós não estamos falando da transmissão cotidiana de conhecimento como é do discipulado. Nós estamos falando de pessoas que foram presenteadas com esse dom e têm a habilidade de transmitir sistematicamente o saber. Então nós estamos falando de pessoas que eles sabem pegar um tema, eu vou pegar o perdão, e eles vão destrinchar, debruçar nos textos bíblicos que falam sobre o perdão, e eles vão conseguir sistematizar, encontrar tipos de perdão, pontos importantes a se estudar sobre o perdão. E eles vão montar isso de forma que a igreja seja edificada a partir desse conhecimento sistemático e possa levar isso e transmitir isso para outros. Aí sim nós estamos falando daquele grupo que Paulo citou, que são pessoas que vão transmitir para homens idôneos, que transmitirão para outros. Aqueles que se dedicam ao ensino da palavra, como Paulo fala. Paulo vai dizer, tenham por dupla honra aqueles que lideram entre vós, principalmente aqueles que se dedicam ao ensino da palavra. Como é que eles podem desenvolver esse dom? Paulo vai falar que haja dedicação, esmero, é aquilo que eu falei um pouquinho antes. Não basta ter o dom, tem que buscar mais qualificação, às vezes a pessoa sabe ensinar, mas não é bom em oratória, então vai se qualificar, vai se esforçar. Vai preparar, no contexto atual, vai preparar um PowerPoint, abre uma Bíblia de estudo, abre várias Bíblias de estudo, procura a etimologia das palavras, entenda o que o texto está falando ali, porque você não está transmitindo o conhecimento de qualquer forma, você está transmitindo ele de forma sistemática. Cuidado com arrogância. Essas pessoas elas têm uma inclinação a dar resposta para tudo e achar que sabem tudo. Então é fundamental para o professor trabalhar a frase eu não sei, vou pesquisar. Muitas vezes você pode chegar com a sua sala, vamos fazer uma explosão de ideias aqui, ver se a gente chega a algum denominador comum. Isso pode acontecer na vida do mestre. Então o mestre ele tem que ter humildade. Uma resposta precipitada de um mestre pode fazer tropeçar uma congregação inteira. Afinal de contas, ele está abordando teologia sistemática, ele está abordando teologia temática.